Estamos no Centro de Memória do Botafogo, Alceu Mendes de Oliveira Castro. Esse Centro de Memória foi inaugurado em 11 de agosto de 1998 e é, sem sombra de dúvida, pioneiro no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. E por que um centro de memória? Porque ele vai muito além de ser uma sala de troféus. Ele é um centro de memória porque tem documentação histórica na vitrine das relíquias, ele tem fotos, ele tem medalhas, ele conta a história do Botafogo sob todos os seus ângulos. E quando nós fizemos o Centro de Memória, nós pensamos exatamente em aglutinar aqui a história do Clube de Regatas Botafogo, fundado em 1º de julho de 1894, a história do Botafogo Futebol Clube, fundado em 12 de agosto de 1904, que foram duas paralelas que caminharam juntas até a fusão em 8 de dezembro de 1942. Há alguns meses, estamos fazendo a revitalização do Centro de Memória do Botafogo, Alceu Mendes de Oliveira Castro. Eu convido vocês para virem curtir comigo uma visita pelo nosso Centro de Memória. O primeiro ponto da nossa visita prende-se a um fato histórico, que foi a fusão do Clube de Regatas Botafogo com o Botafogo Futebol Clube em 8 de dezembro de 1942. Mas houve um fato trágico que acelerou essa fusão que já vinha sendo pensada há algum tempo. Foi a morte do nosso atleta de basquetebol, Armando Albano, atleta do Botafogo Futebol Clube, que numa partida entre o Futebol Clube e o Clube de Regatas Botafogo, de basquete, ele tombou morto em quadra, ele teve uma síncope, e a partir desse trágico episódio, como disse, o processo de fusão dos dois clubes se acelerou. Essa é a camisa de Armando Albano, como vocês podem ver, que está em exposição no Centro de Memória do Botafogo. Seguindo a nossa visita, estamos diante de 4 grandes artilheiros da história do Botafogo. O primeiro deles é Nilo Murtinho Braga, que foi artilheiro do Botafogo nos anos 20 e 30. Um grande artilheiro, um grande homem do Botafogo, que quando faleceu era benemérito do clube. À esquerda, abaixo, temos Carlos Dober de Carvalho Leite. Carvalho Leite foi artilheiro do Botafogo no tetracampeonato de 32, 33, 34, 35 e já o fora em 1930. Posteriormente, médico formado, viveu o restante da sua vida como médico do Botafogo. Ao centro temos o grande também, Heleno de Freitas, grande artilheiro do Botafogo nos anos 40 e que também muitos gols marcou pela seleção brasileira. Heleno de Freitas, eleito recentemente sócio emérito pós-mortem do Botafogo. E à direita, Quarentinha, que foi artilheiro do Botafogo nos anos 50, esse sim agora o maior artilheiro da história do Botafogo, que havia sido Carvalho Leite até o surgimento de Quarentinha. Seguindo, temos aqui a vitrine 1 do nosso Centro de Memória. Todos os troféus do Botafogo, evidentemente, são muito importantes. Aqui na vitrine 1 temos alguns bastante significativos, tais como o troféu do Campeonato Carioca de 1989. Ao lado dele temos a Taça Teresa Herrera, conquistada em 1996, que é um dos principais torneios de verão da Europa. Ao lado da Teresa Herrera, temos o troféu do Campeonato Brasileiro de 95 e do lado a Taça Brasil, que representa o primeiro troféu de campeão brasileiro do Botafogo de 1968. Seguindo a nossa visita, vamos à vitrine 2. Na vitrine 2 temos uma sequência de campeonatos estaduais conquistados pelo Botafogo. Prosseguindo na nossa visita, na vitrine 3 temos alguns troféus muito importantes, tais como a Taça Caxambu de 1906, que foi o primeiro campeonato conquistado por uma equipe no Rio de Janeiro, porque era dos segundos times, mas foi conquistado antes daqueles do primeiro time. Temos o campeonato de 1910, onde o Botafogo passou a ser o glorioso. Na vitrine 4, a vitrine central, temos o acervo Newton Santos, onde o nosso grande ídolo, nosso grande benemérito, fez questão de depositar todo o seu acervo pessoal à guarda do seu amado clube. Nas vitrines 5 e 6, temos vários troféus de várias épocas, destacando-se na vitrine 5 o troféu Roberto Gomes Pedrosa, que é o Rio-São Paulo de 1962. Na vitrine 7,
que é a única delas que não é dedicada ao futebol, temos a vitrine do Remo. Nos dirigindo aos armários, que são basicamente dedicados aos esportes amadores do Botafogo, temos a camisa de Álvaro Werneck, que era presidente do Clube de Regatas Botafogo em 1920, e numa manhã de agosto daquele ano, no dia em que ele inaugurou como presidente, pela manhã, a sede do Clube de Regatas Botafogo, que vocês estão vendo aqui o Palacete Mourisco, à tarde ele ele competiu pela última vez como atleta de remo do Botafogo, e essa camisa é exatamente dessa regata final da vida dele e está aqui em exposição no nosso centro de memória. Aqui vocês estão vendo a camisa do nosso grande goleiro de seleção brasileira, o Jefferson, autografada por ele, e é o jogador daqueles tantos que já jogaram pela seleção brasileira, defendendo a seleção brasileira, jogadores do Botafogo, é o mais recente que vestiu a camisa da seleção brasileira. Então, o Jefferson cumpre uma trajetória histórica do Botafogo, que é ser o suporte da seleção brasileira através dos anos, através dos tempos. Estamos num lugar muito importante do Centro de Memória do Botafogo, Alceu Mendes de Oliveira Castro. Qual é ele? Aqui em cima dessa estrela solitária temos dois importantes troféus do nosso clube, os dois primeiros. Vejam o bronze Elihu Root, que foi exatamente conquistado pelo Botafogo em 1906, numa disputa interestadual em São Paulo. O nosso time de garotos foi o único que aceitou enfrentar a fortíssima seleção paulista no Velódromo em São Paulo. E lá conquistaram a vitória. E Elihu Root é o nome desse bronze porque ele era o secretário de Estado americano, à época o presidente Theodore Roosevelt, e em visita a São Paulo, o bronze recebeu o nome dele e oferta ao vencedor. Portanto, o Botafogo trouxe para o Rio de Janeiro, para a sua sede, esse bronze, que é o primeiro troféu do futebol do Botafogo, o primeiro troféu do futebol carioca e o primeiro troféu interestadual do Rio de Janeiro. Logo abaixo, vemos a medalha de 1892, portanto, anterior à fundação oficial do Clube de Regatas do Botafogo, que foi em 1894, 1º de julho de 1894, e essa regata é de 1892. Por quê? Porque já em 1891, um ano antes, foi criado o Grupo de Regatas Botafogo, sob a liderança de Luiz Caldas, precursor do Clube de Regatas Botafogo. E em 1892, essa regata patrocinada pelo Clube dos Nautas, em ajuda aos náufragos do encouraçado Solimões, o Botafogo conquistou essa medalha. Está aqui, ela é o primeiro troféu do Botafogo. Está aqui para a apreciação de todos os botafoguenses, essa relíquia aqui, essas duas relíquias, ladeadas pelos nossos dois grandes ídolos, Mané Garrincha e Newton Santos. Agora estamos diante da Galeria dos Campeões Mundiais do Botafogo. Como todos sabemos, o Botafogo foi o clube brasileiro que mais cedeu jogadores ao Scratch Nacional, à seleção brasileira. Bom, aqui temos os nossos campeões mundiais. É bom que se ressalte que, além de ser o clube brasileiro que mais tem jogadores cedidos à seleção brasileira, o Botafogo é o que mais tem campeões mundiais, tais como Mané Garrincha, Newton Santos, Didi e Zagallo. Mané Garrincha e Newton Santos e Didi, campeões em 1958 e 1962 com a camisa do Botafogo. Amarildo, campeão em 1962. Zagallo, campeão em 1962, mas como técnico, campeão em 1970. Em seguida temos a geração 67-68, que levou o Brasil a ser tricampeão do mundo em 70 no México. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Não satisfeito em ceder jogadores para a seleção brasileira nas 3 Copas do Mundo, 58, 62 e 70, o Botafogo também contribuiu com a participação de seus integrantes na comissão técnica dessas seleções. Em 1958, o preparador físico do Botafogo e da seleção era Paulo Amaral. Em 1970, cedemos o nosso treinador, Zagallo, que fora campeão em 62 como jogador, Admilton Chirol como preparador físico e o Dr. Lídio Toledo, médico da seleção. Como vimos, esse é o Botafogo. O Centro de Memória do Botafogo, Alceu Mendes de Oliveira Castro, ele tem a função de, através de tudo que temos aqui dentro, troféus, taças, fotos, medalhas, enfim,
Temos aqui no Centro de Memória do Botafogo, Alceu Mendes de Oliveira Castro, retratada a história do nosso amado Botafogo, que, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes clubes da história do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo foi eleito pela FIFA um dos 12 maiores clubes do mundo no século XX. Por quê? Porque o Botafogo de Futebol e Regatas teve o seu escudo eleito como o mais bonito do mundo. Sem sombra de dúvida o é, até porque não precisa de iniciais para dizer quem é. E por último, sem sombra de dúvida, porque o Botafogo é o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos. Convido você, botafoguense, a vir conhecer toda essa história de glórias, que nós especialmente preparamos para que você conheça cada vez mais a magnífica e inigualável história do nosso Botafogo.